Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do sexto ano. O tema da videoaula de hoje é Grécia Antiga e eu vou começar pelo aspecto que é mais interessante, que é a mitologia grega. Para me ajudar aqui a me dar um retorno se eu estou conseguindo me explicar direito, eu convidei a Helena, que é minha filha. Oi! A Helena é do quinto ano, ela só vai para o sexto ano que vem, mas ela vai me dar, como eu disse, um retorno sobre se eu estou conseguindo explicar esse tema direito. O tema mitologia grega é bem interessante. Os alunos já têm bastante informações sobre isso. Então, vou começar mostrando um mapa para a gente localizar a Grécia. Tá? A Grécia é um país que fica na Europa. Tá? Então, esse mapinha a gente vê uma área mais clara, que é a Europa, e uma área mais escura, que já é o Oriente. Tá? Então, o segundo mapa, ele mostra mais de perto essa região da Grécia e mostra uma quantidade bem grande de cidades que eram bem diferentes entre si e serão temas da próxima aula. O que essas cidades todas têm em comum? Elas acreditam naquilo que a gente conhece hoje como mitologia grega. Tá? E essa cultura grega, ela chega para nós de diversas maneiras. Eu vou mostrar aqui uma série de imagens e isso vai mostrar como a arte, em diversos momentos da história da humanidade, ela foi influenciada pela cultura grega. Começando com a própria ideia de Deus Pai que a gente tem. Tá? Então a Bíblia, ela fala bem claramente que ninguém nunca viu a imagem de Deus Pai. Mas todo mundo tem uma imagem de como é Deus Pai. Não Jesus, mas Deus Pai. Tá? Como é que é essa imagem? Eu imagino ele como se ele fosse um homem velho, bem barbudo, com a barba bem branca assim, mas ele seja mais forte, assim, vamos dizer, do que um senhorzinho normal. Então essa imagem que a gente tem de Deus Pai, ela tem uma influência grega porque ela lembra a imagem de Zeus. Eu vou mostrar agora um recorte, um pedaço de uma pintura de um famoso pintor, que é Michelangelo. Ele faz essa pintura no teto da Capela Sistina, que fica lá no Vaticano, ele pinta todo o teto. Mas nesse recorte a gente vê a imagem de Deus criando, dando vida a Adão. E nessa imagem a gente vê claramente como Deus, ele lembra a imagem que a gente tem de Zeus. Tá? Então a gente vê nessa imagem que Deus Pai do cristianismo, né, do judaísmo, ele lembra muito a imagem que a gente tem de Zeus. Quando a gente estuda a religião de outros povos, a gente não precisa acreditar, mas os gregos acreditavam. A gente precisa conhecer e respeitar. Então é a fé que eles tinham, e importante quando a gente estuda a fé de outros povos é respeitar, não precisa acreditar. Tá? Então, se o mundo como foi criado pelos gregos, se a gente perguntasse para os gregos como é que é, eles começariam contando a história do primeiro Deus, que é o universo. Ele é o Deus originário, ele é o universo inteiro, ele é a desordem. Esse nome é caos. Tá? Então ele vive no universo sozinho e ele é o universo. Ele dá origem a diversos filhos, que eu vou falar bem brevemente sobre eles, mas o importante é a gente seguir a linhagem até chegar em Zeus. Então, um dos filhos de Caos é Nix, uma imagem bonita de Nix, que é a noite. Tá? Ela é filha de Caos. Muitas pessoas conhecem também ela por ser a mãe de todas as bruxas e feiticeiras. As bruxas, isso mesmo. Então ela é a rainha, a deusa dos segredos e mistérios noturnos. Tá? Ela tem um filho, só para fazer um parênteses aqui, que é Hélio, o Sol. Então o principal filho da noite é o Sol. Isso faz bastante sentido, é a noite dando a luz, literalmente, ao Sol. Tá? Outro filho de Caos é Érebo, a escuridão. Mas não a escuridão em cima do céu, a escuridão do vácuo do espaço. Lá do espaço, gigante. Então esse é um ponto que é importante a gente falar quando fala da mitologia grega e desses primeiros deuses filhos de Caos. Eles são gigantescos, tá? Eles, por exemplo, Érebo é a escuridão inteira do espaço, tá? O próximo filho, ele é bem importante, é Eros, o amor.
Ele é a figura de um menino ou jovem alado, com asas, e ele lembra quem? O Cupido. Ele lembra o Cupido, então ele carrega a flechinha e o arco, e ele atira nas pessoas com isso, com um veneno. Como assim um veneno? Tipo um veneno do amor? O veneno é o amor. É engraçado os gregos considerarem isso o veneno. Um papel importante de Eros é unificar os elementos. E também é interessante você perceber que os gregos acreditavam que o que unia os elementos que formavam o universo é o amor. Esses elementos eles também são conhecidos por nós. Os gregos acreditavam que tudo que existe no universo era formado por um ou mais elementos. São 4. Terra, fogo, ar e água. Esses 4 elementos formam tudo que existe no universo e quem une isso é Eros, o amor. Um outro filho de Caos é importante, principalmente para a nossa história, ele é Tártaro. Ele é o inferno. Ele não é o demônio. Ele não é o demônio, ele é o inferno inteiro, tá? Então ele não governa, ele é o inferno. Exatamente, ele é o lugar que a gente imagina como inferno. Então quando a gente também para pensar como é que a gente imagina o inferno, esse lugar está muito ligado à imagem que é Tártaro, o submundo, o inferno. Depois haverá lá um Deus que vai governar de dentro desse submundo, tá? Mas por enquanto, esse é só o inferno. O próximo filho de Caos, aí é muito importante para nós, é Gaia ou Geia. Ela é a Terra. Ela é o planeta Terra. Então Gaia ou Geia, como a gente vê a imagem aí, pode parecer uma mulher, mas na verdade ela é a representação de todo o planeta. Ela é a mãe geradora da vida. Tudo que existe vai nascer aqui pelo poder da força dela, tá? Ela é o planeta inteiro. E por fim, aí Gaia, ela gera um deus que é Urano, o céu. E ela se casa com esse deus que ela mesma gera. Ele é o céu e ele se casa com ela, que é a terra. Então, e eles vão ter 12 filhos. Quem são? Os titãs. Os 12 titãs. Então, da união de Gaia, filha de Caos, com Urano, nascem os titãs. São criaturas terríveis, tá? Gigantescas e muitas vezes maléficos. Um importante filho aqui deles também são os hecatônqueros. Hecatônqueros são seres terríveis também, com centenas de cabeças e centenas de braços. Dá pra pensar, porque é terrível. Imagina quantas espadas segura tantas mãos. Pode ver que na representação mais comum deles carregam todos os tipos de armas, porque eles têm muitos braços e muitas cabeças. São esses titãs e hecatônqueros que um deus vai ter que enfrentar. O Zeus. Zeus. Então, para se tornar o poderoso deus que a gente conhece, ele vai ter que enfrentar esses titãs, tá? Entre os titãs, filhos de Urano, o céu, com a terra, Gaia, nasce Cronos, o mais jovem. Ele é o tempo. Ele é um titã muito poderoso, porque, vamos dizer assim, é ele que traz a morte. O tempo mata tudo, tá? Ele vai se casar com a sua irmã, que é Reia, a deusa mãe. Bom, então, entre os titãs, a gente vai fazer destaque a 2. O primeiro deles é Cronos. E na imagem de Cronos, a gente vê algo que é bem importante na história. Cronos ataca o seu pai Urano e tira ele do trono, passando ele, então, a governar, tá? Só que quando Cronos ataca Uranus, ataca aí com a arma, e Urano faz uma profecia a ele. Diz que um dia um filho dele também faria isso com ele, tá? Ele tem muito medo disso. Enquanto ele governa, ele tem medo dessa profecia e se casa com a outra titã, que é Reia, a deusa mãe. Ela vai dar a luz aos deuses que a gente conhece como olimpianos, tá? Ela também vai dar a luz a quem? A Zeus. Ao próprio Zeus, tá? Então, toda vez que Cronos e Reia têm filhos, Cronos engole eles, com medo
de que ele cumpra, um desses filhos cumpra a profecia de atacá-lo, também como ele fez com seu pai Uranus. Quem são os filhos agora de Cronos com Rhea? Tá? Hera é a mais velha, é a maternidade, seguida de Deméter, que é a agricultura. E as estações do ano. Também são as estações do ano. Hestia, que é a deusa do lar, da vida doméstica, né? Para quem está em quarentena agora, Hestia é a deusa que protege você em casa. Hades, que é bem famoso. Porque ele é o tipo demônio. Ele vai se tornar o deus do submundo. Ele não é bem o demônio, né? Mas no desenho Hércules, por exemplo, ele é aquele personagem com fogo azul na cabeça. Sim. Ele governa o mundo dos mortos. Ele governa de dentro de Tartarus. Tá. Poseidon também é bem famoso. Ele é o deus dos mares. Ele é o deus dos mares. No desenho A Pequena Sereia, ele é o que tem o tridente. É tipo... Ele também é conhecido como Tritão. Sim. Né? Então ele é tipo um Aquaman da mitologia grega. Vamos dizer assim que ele é o Aquaman da mitologia grega. E por fim nós temos o filho mais novo de Rhea com Cronos, que é Zeus, o deus dos raios, do relâmpago, é o deus da ordem, da justiça na mitologia grega. Tá? Então, já que ele é da ordem, então ele é tipo o oposto do caos. Ele é aquele deus que vai justamente colocar a ordem. Essa mania dos filhos atacarem os pais e tentarem roubar o trono, tudo isso acaba com Zeus. Mas para isso, ele precisa se tornar o deus poderoso que a gente conhece. E nesse momento ele ainda não é. Tá? Então vamos começar um pouquinho a falar sobre a infância deles. Então, como eu disse, Cronos tem medo da profecia de Urano e engole todos os filhos. A Rhea sofre com a perda de todos os filhos, resolve não entregar o último filho, não entregar a Zeus. Engana Cronos e entrega para ele uma pedra. Então, ela tipo disfarça a pedra e dá a pedra para ele engolir. Muitos alunos conhecem essa história porque jogam um jogo chamado God of War. Tá? Então, eu vou deixar aqui, fazer uma pausazinha e vou deixar pedacinho desse vídeo para vocês e aí a gente volta. Why do you aid me, Gaia? Zeus must be stopped, Kratos. This story of revenge has been told before. You know of the mighty Titan Kronos. So fearful was Kronos of the oracle's prediction that his own children would rise against him, that he decided to imprison them all in his belly. Rhea stood by and watched as her children were devoured one by one. But when the time came for the last of her children to be eaten, she was unable to bear another such loss, and devised a trick to save the baby Zeus. Rhea commanded the eagle to secret her son away. He was taken to an island far beyond the watchful eyes of Kronos. It was I who cared for him. It was I who kept him safe. I nurtured his desire to free his brothers and sisters from Kronos. But my foolish act of compassion would haunt the Titans forever. For in sparing Zeus, we allowed him to return to us with vengeance in his heart. He betrayed all of the Titans for the sins of just one. The sins of his father, Kronos.
Bom, nesse videozinho do YouTube, mostra o passado de Zeus. A sua mãe Réia entregando a Cronos uma criança enrolada em um pano e escondendo isso, tá? E ela ordena que uma águia leve Zeus até os montes na terra dos humanos e lá ele vai se tornar um adulto, tá? Ele é criado lá pelas ninfas, que são tipo umas fadas. Parecem aquilo que a gente conhece como fadas, tá? Lá ele é alimentado por mel e leite de cabra até se tornar um adulto. Quando ele tiver adulto, ele está pronto para lutar contra Cronos, uma parte da história que a gente chama de titanomaquia. É tipo uma luta entre os titãs. É o momento em que Zeus vai lutar contra os titãs para dar ordem ao mundo, tá? Isso é base do pensamento grego. Nessas imagens aqui, a gente vê os titãs se preparando para essa luta contra Zeus e os seus irmãos, os olimpianos. Como eu disse, Zeus não tem ainda esse poder para enfrentar Cronos. Para isso, ele vai até Tártaros, ele vai até o submundo e ele pede ajuda aos titãs. Ele diz que ele reconhece que os titãs foram enganados também por Cronos, que estavam ali presos, e liberta os titãs. É ele que primeiro liberta. Em troca, os titãs dão a ele o poder dos raios. Ali sim, ele está pronto para enfrentar. Mas eles não estavam traídos, porque ele libertou eles para prender eles de novo depois. Ele ganha esse poder, depois ele vai se virar também contra os titãs. Como é que ele vai atacar Cronos? Ele ainda precisa da ajuda dos seus irmãos, que estão presos lá no estômago de Cronos. Então ele finge ser um viajante e dá a Cronos uma poção, uma espécie de veneno que ele recebeu da deusa Metis, que é a deusa da saúde, e faz vomitar os 5 irmãos. Cronos coloca para fora os 5 irmãos. Então, a deusa da saúde dá um veneno. É uma das coisas que você pode usar o conhecimento da saúde para atacar seus inimigos. Os gregos também conheciam bastante a ciência do veneno, vamos dizer assim. Então Cronos começa a colocar para fora, e a primeira coisa que ele coloca para fora é a pedra que ele tinha engolido por último. Em algumas versões dessa história, essa pedra vai se tornar o Monte Olimpo, onde Zeus vai governar. Tá? Imagina o tamanho dessa pedra para se tornar o Monte Olimpo. E agora, com a ajuda dos seus irmãos, Zeus está pronto para atacar e lutar contra os titãs e contra Cronos. Tá? Essa luta ela dura 10 anos. Então, após a titanomaquia, a luta de Zeus contra titãs, e agora com o poder dos raios e com a ajuda dos seus irmãos, Zeus passa a governar o mundo. E uma das coisas que ele percebe é que não pode ter todo esse poder sozinho. Então ele divide esse poder com os seus irmãos. Ele dá o poder das águas para Poseidon, o poder do mundo inferior e o mundo dos mortos para Hades, e ele fica com o mundo dos deuses e dos seres humanos governando do Olimpo. Tá? E assim ele se torna o poderoso Deus que a gente conhece. Basicamente essa é a genealogia, a história de como Zeus se torna o mais poderoso Deus. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre outros aspectos da vida dos gregos e principalmente como essas cidades brigavam entre elas. Obrigado, Helena. Obrigada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, alunos e alunas do 6º ano.